Amém. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs. É uma grande alegria para mim estar com vocês nessa noite, no dia 4 de janeiro, quarto dia desse ano novo. Como já disse o Francisco e também a Estela, meu nome é Vinícius Simões. Eu moro no Rio de Janeiro e vos falo aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nesse tempo sirvo ao Senhor como presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil. Sou casado com a Tânia há 11 anos e nós temos um filhinho de 9 anos que se chama Miguel. Eu participo há 28 anos do grupo de oração Jesus Senhor. Hoje nós estamos no grupo de oração Jesus é o Senhor. É um nome muito próximo do meu grupo de oração, que é o grupo de oração Jesus Senhor. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, e que, de fato, ele seja novo em todos os sentidos, não só no sentido civil, no sentido de calendário, mas, sobretudo, no sentido espiritual. Que nesse ano novo nós queiramos uma vida nova, uma intimidade renovada para com Deus, não é? Força renovada para lutar pela santidade, propósitos novos de vida. Quando eu era criança, uma catequista me ensinou que no início do ano, ou melhor, na virada do ano, era muito saudável nós fazermos uma cartinha colocando os nossos propósitos de vida nova para o ano novo. Então, que esse ano novo seja realmente novo em todos os sentidos da tua vida, não só em termos de agenda, em termos de calendário, mas que hajam propósitos novos na nossa vida. Amém? Hoje nós queremos partilhar dois textos bíblicos muito profundos para nós. Primeiro, queremos meditar no texto de Isaías 60. Então, se você está com a sua escritura aí à mão, e eu creio que todos estejam, vamos abrir a Bíblia em Isaías 60. O profeta Isaías é um profeta profundamente messiânico, ou seja, ele vai anunciar antecipadamente a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Enquanto Jeremias vai denunciar os maus feitos do povo de Israel, Isaías, por vezes, também vai fazer isso, mas Isaías é profundamente esse profeta messiânico que vai anunciar a boa nova, a maior notícia que Israel poderia receber e toda a humanidade. Jesus virá a vós e vos salvará, vos libertará. Então, esse texto de Isaías 60 faz parte desse contexto da profecia messiânica de Isaías. Na Bíblia da edição Ave Maria, o título é A Glória da Nova Jerusalém. Quando é que a Nova Jerusalém se instaura? Quando Jesus visita a terra. Deus mesmo vem ao mundo nos visitar. Que mistério maravilhoso! Nós acabamos de celebrar o mistério da encarnação de Jesus. Celebramos isso no Natal. Eu não sei como você vivencia o Natal, mas eu sou apaixonado pela festa do Natal. O significado dela é muito profundo, é só amor. Deus, onipotente, vem ao mundo nos visitar, ser como um de nós, exceto no pecado. Isso é um mistério de amor e de misericórdia profundo. Santo Agostinho vai dizer que para aplacar a ira de Deus contra o pecado do homem, só o sacrifício do próprio Deus é que poderia aplacar essa ira. Então, Jesus, sendo Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a natureza humana, vem nos visitar para aplacar a ira do Pai a nosso respeito, a respeito da humanidade. Então, é puro mistério de amor, puro mistério de misericórdia. E é nesse contexto, então, que Isaías vai dizer assim: levanta-te, Jerusalém,
Sê radiosa, eis a tua luz. Então o profeta vai apresentar para nós que a luz é o Messias, que a luz verdadeira é Jesus. Não podemos nos confundir com outras luzes. A única luz que verdadeiramente ilumina o nosso caminho, os nossos passos, é Jesus. Ele é a única e perene, contínua luz do mundo. E aí a Escritura continua dizendo assim: vê, a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e sua glória te ilumina. Nesse trechinho, no versículo 2, então, Isaías vai denunciar que o mundo está em trevas, está em escuridão. O Evangelho de João, o evangelista começa o Evangelho de João dizendo assim: a luz veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu a luz. Ele está tirando esse trecho aqui de Isaías 60, porque você sabe que o Novo Testamento e o Antigo são totalmente interligados. João, quando vai dizer que a luz veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu a luz, ele está extraindo esse texto aqui, de Isaías 60, versículo 2. A noite cobre a terra e a escuridão os povos, porque o mundo não reconheceu Jesus. Mas sobre ti, que conhece o Senhor, levanta-se o Senhor e sua glória te ilumina. É um chamado a assumir o senhorio de Jesus na nossa vida. O mundo não consegue enxergar essa luz e se afunda cada vez mais na escuridão. Mas aqueles que assumem o senhorio de Jesus em suas vidas, esses são iluminados. Portanto, o profeta Isaías nos convida nessa noite: sobre ti levanta-se o Senhor, levanta-se o senhorio de Jesus, e a sua glória te ilumina. É um convite amoroso que Isaías, que o Senhor nos faz a assumir o senhorio de Jesus na nossa vida. E a gente fala muito de senhorio de Jesus, mas o que é viver sob o senhorio de Jesus? Eu costumo dizer que viver sob o senhorio de Jesus significa: Senhor, és tu quem manda. Eu não faço mais a minha vontade. É o Senhor quem manda. Eu submeto o meu livre-arbítrio à vontade do Senhor. Viver sob o senhorio de Jesus significa submeter-se à sua autoridade, à sua vontade soberana, relacionar-se com Deus, ter amizade com Ele, ter aliança, compromisso com Deus. Isso é se submeter ao senhorio de Jesus. Portanto, meus irmãos, um primeiro ensinamento que nós podemos extrair dessa profecia de Isaías hoje é: a luz se levanta sobre aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus. O mundo está em trevas. Por quê? Porque não se submete à autoridade, ao jugo do Senhor Jesus. Mas sobre nós, que tememos o Senhor, a sua luz se levanta sobre nós e a sua glória nos ilumina. Portanto, que você submeta toda a tua vida, toda a tua história, né, ao senhorio de Jesus. Você submeta o teu livre-arbítrio ao senhorio de Jesus. Isso não é se anular, muito pelo contrário, é ser inteligente do ponto de vista da fé. Senhor, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto à tua autoridade, porque eu sei que o que tu queres é o melhor para a minha vida. Submeter-se ao senhorio de Jesus para ser iluminado. Depois a gente pode pular para o versículo 6. Se nós nos submetermos ao senhorio de Jesus, tivermos relacionamento com ele e formos, portanto, iluminados, olha que bonito que versículo 6 e seguintes vai nos dizer: serás invadida por uma multidão de camelos
pelos dromedários de Madiã e de Efá, virão todos de Sabá, todo gado menor de Cedar se reunirá a ti, os carneiros de Nabaiô ficarão à tua disposição. Não é? Então, o versículo 6 e seguinte vai dizer que aqueles que são iluminados por Deus, aqueles que assumem o senhorio de Jesus, se tornam testemunhas, atraem pessoas pelo perfume da graça, pelo odor da santidade. Então, uma segunda exortação que a profecia nos faz: assuma o senhorio de Jesus para ser testemunha entre os povos. Seja amigo de Deus, tenha o perfume de Cristo em você, o perfume da santidade, para atrair aqueles que estão na escuridão. O Papa Francisco nos disse ao longo do seu pontificado inúmeras vezes que a igreja não atrai por proselitismo, ou seja, por esforço para converter pessoas. A igreja atrai por amor, atrai pelo testemunho de santidade. Que bonito isso. A igreja não atrai porque ela se esforça em converter pessoas. Ela atrai pelo testemunho de amor e de santidade. Aqui a profecia está dizendo para nós, no versículo 6, que se nós nos deixarmos iluminar pelo Senhor, se nós assumirmos o senhorio de Jesus na nossa vida, os povos virão a nós, virão a Jerusalém. Olha que bonito. As pessoas serão atraídas automaticamente, lógico que por ação do Espírito. Então, não depende tanto dos nossos esforços humanos para atrair, para convencer as pessoas, mas o testemunho, o rastro de santidade que nós vamos deixando por onde nós passamos, isso é que atrai as pessoas. O amor, o perfume do amor é que atrai as pessoas. Quando a gente tem relacionamento com Deus, o nosso perfume vai ficando parecido com o perfume de Cristo. Se eu pudesse perguntar aqui, quem gostaria de ter o perfume de Cristo nessa noite? Todos seguramente levantariam a mão, você também que nos acompanha pelo Facebook. E como é que se adquire esse perfume de Cristo? Indo a Paris, comprando uma colônia francesa? Não, definitivamente não. Indo aí numa avenida famosa de Nova York, onde tem grandes grifes, ali eu posso adquirir um perfume? Não, não é? O perfume de Cristo só se conquista quando nós nos submetemos ao senhorio dele, à autoridade dele na nossa vida, quando nós somos amigos dele, quando nós nos relacionamos com ele. Aí sim, nós vamos ficando impregnados desse perfume e começamos a atrair as pessoas, a começar pela nossa própria família. Pela nossa postura coerente, nós começamos a evangelizar os nossos familiares. Às vezes não é possível nós falarmos com a boca, mas é possível nós anunciarmos o evangelho com a nossa postura. Santa Madre Teresa de Calcutá disse mais de uma vez que, por vezes, nós somos a única Bíblia, o único evangelho que as pessoas poderão ler. O que ela quis dizer com isso? Às vezes não será possível pregar o evangelho, mas elas vão ler o evangelho a partir do nosso testemunho, da nossa coerência, da nossa postura. A profecia de Isaías 60, então, vai nos dizer que a partir do relacionamento com Deus, do senhorio, nós nos tornaremos testemunhas do Senhor entre os povos. Atrairemos todos os povos para Jesus. E aí a gente pode pular lá para o versículo 15. Olha que bonito a Escritura vai dizer. Jerusalém, de abandonada e amaldiçoada, sem ninguém para te socorrer,
Farei de ti um objeto de admiração para sempre, um motivo de alegria para as gerações futuras. Quando nós nos deixamos lapidar, trabalhar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos transforma de abandonados e amaldiçoados, sem ninguém para nos socorrer, nos transforma em objeto de admiração, motivo de alegria para as gerações futuras. Então, a profecia de Isaías nos convida a abrir o coração e a deixar que o Espírito Santo faça essa obra de santificação na nossa vida, para que nós mudemos a rota da nossa vida, para que o Senhor transforme, converta maldição em bênção na nossa vida. Só aqueles que se abrem à ação do Espírito, só aqueles que assumem o senhorio de Jesus, vivem essa conversão de maldição para bênção. Que você seja esse motivo de alegria para as tuas gerações futuras, para os teus filhos, para os teus netos, quiçá para os teus bisnetos, para aqueles que convivem com você, que você seja transformado pelo Espírito Santo nesse grande motivo de alegria, nesse grande motivo de admiração. Não é? Aqui no Brasil, a gente costuma, quando vai pregar para pais, falar muito isso. Antes de você se preocupar em dar um legado financeiro aos teus filhos, preocupe-se em dar a ele a maior riqueza, o maior tesouro que ele pode receber, o testemunho coerente de fé em Jesus Cristo. Que você dê ao seu filho o testemunho de coerência na fé, para que quando você morrer, o teu filho diga assim: meu pai foi um homem de Deus, minha mãe foi uma mulher temente a Deus, uma mulher de fé. Esse é o testemunho que nós queremos deixar por excelência para as gerações futuras, não é? Sejamos objetos de admiração. Deixemos o Espírito Santo converter a maldição em bênção na nossa vida. Né? Aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus recebem a bênção de predileção do Senhor. Significa que nós não vamos ter mais problemas na vida? Não. Mas quando estamos debaixo do senhorio de Cristo, nele nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Depois pulamos para o versículo 19, porque essa profecia é uma fonte inesgotável. Poderíamos ficar aqui a noite toda partilhando sobre ela. Versículo 19, um outro ensinamento muito bonito da profecia. Não terás mais necessidade de sol para te alumiar, nem de lua para te iluminar. Permanentemente terás por luz o Senhor e o teu Deus por resplendor. A profecia diz que nós não vamos precisar mais de luzes naturais. O que o profeta quer dizer com isso? Você não vai mais precisar das alegrias desse mundo, das benesses que o mundo pode te oferecer, das alegrias passageiras desse mundo para te iluminar. A tua verdadeira alegria, o teu resplendor será o Senhor. Versículo 20 vai dizer que o Senhor é um sol que não declina, é um sol que ilumina para sempre, em todos os momentos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, seremos sempre iluminados por esse sol. Até mesmo aqueles homens e mulheres de fé, que nesse momento estão no leito de um hospital. A luz do Senhor está sobre ele, porque o sol da justiça, que é Jesus, independe das circunstâncias na nossa vida. Que profundo isso que o versículo 19 vai nos dizer. Você não precisará mais do sol, da lua para te iluminar, essas luzes naturais. Nós não precisaremos mais de nada desse mundo, de nenhuma alegria, de nenhuma luz desse mundo para nos iluminar.
porque a luz verdadeira para todas as horas é o Senhor Jesus, que nasceu da Virgem Maria e que, vindo ao mundo, trouxe a verdadeira luz. Que coisa linda essa profecia. E aí, para concluir esse trechinho da profecia, versículo 21. Teu povo será um povo de justos, que possuirá a terra para sempre. Será uma planta cultivada pelo Senhor, obra de suas mãos, destinada à sua glória. Do menor nascerá toda uma tribo, e do mínimo uma nação poderosa. Sou eu, o Senhor, que em tempo oportuno realizarei todas essas coisas. Então o Senhor nos exorta à santidade e à justiça. O Senhor fala que desse povo nascerá um povo justo. O que é o povo justo? O povo que pratica a justiça, que procura andar em santidade, que procura dar testemunho de vida. Então, essa profecia nos exorta, a partir da luz de Cristo, do senhorio de Cristo, seja santo. É toda a dimensão testemunhal que gera vida, que produz frutos para o mundo, para tantas pessoas. O segundo texto, e complementar a esse, que nós queremos refletir nessa noite, está em Mateus 5, versículos 13 a 16. Um trechinho do Evangelho de São Mateus, muito conhecido por todos nós, um trechinho lá do Sermão da Montanha, Mateus 5, de 13 a 16. A Escritura nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Nós sabemos que o sal, sobretudo na época de Jesus, ele exercia duas funções essenciais. A primeira função, já que não existia geladeira naquela época, era conservar os alimentos. Então, matava-se o boi, por exemplo, e para conservar a carne, ela era guardada envolta de sal, sal grosso, sal in natura. Então, o sal ele tinha a função de conservar, de evitar a deterioração, né? Nesse sentido, Jesus nos chama de sal da terra, ou seja, pessoas que devem conservar a fé, conservar o entusiasmo, independentemente das circunstâncias. Estamos passando por uma pandemia tremenda. Quantas pessoas, amigas, parentes até, vieram a falecer, quanta tristeza ao nosso redor, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro. Quantas tribulações, quantas provações. Mas, mesmo nessa situação, Jesus nos chama de sal da terra. Conserve a fé, conserve a chama do Espírito Santo, do amor de Deus no teu coração. Não caia na tentação do abatimento espiritual. Que você se mantenha de pé na tua fé, na alegria interior que o mundo não pode roubar. Se o mundo perder a fé diante da pandemia, você deve estar lá ostentando a bandeira da fé em Jesus Cristo. Nesse sentido, ser sal da terra significa conservar a fé e o entusiasmo. Entusiasmo vem do grego, significa estar cheio, pleno de Deus. Entos vem de Theos, né, Deus. E asmo significa estar pleno, estar cheio. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus, plena de Deus, cheia do Espírito Santo. Portanto, você é chamado a ser sal da terra no sentido de conservar. Essa é uma função do sal. A segunda função do sal, como diz a própria Escritura, é dar sabor. Quando o sal se mistura com o alimento,
Então, ele tempera, ele dá sabor. Assim também, irmãos, imersos no mundo que nós estamos, no mundo do trabalho, no mundo da família, não é? No trânsito onde a gente dirige, no transporte que a gente pega diariamente, metrô, ônibus e daí por diante, nós somos chamados a nos misturar com a sociedade para dar sabor àquilo que está insosso, aquilo que perdeu o sabor, não é? Quando nós, então, nos fazemos presentes na medida exata, sem excesso e sem omissão, então nós estamos dando um sentido profundamente cristão às nossas vidas e à vida dos nossos irmãos. Que aí na sua casa, em família, você dê sabor àquilo que talvez esteja insosso, né? Se misture com a sua família para dar o sabor do amor, para dar o sabor do perdão recíproco, do perdão mútuo, para dar o sabor de vida nova, de conversão, de mudança de relacionamentos, do modo como nos relacionamos com nossos familiares. Isso é dar sabor. O Francisco nos conduzia a orar pelos patrões. Dê sabor ao teu relacionamento com os teus patrões. Pode ser que sejam pessoas até difíceis, mas nada resiste ao sabor do amor. Quantas pessoas você precisa perdoar nesse ano de 2021, nesse início de ano? A quantas pessoas você precisa pedir perdão? O Senhor nos convida a dar sabor. Ser sal da terra é se misturar com a sociedade em que vivemos, sem excesso e sem omissão, para que a comida não fique insossa, dando um sentido novo de vida, né? É toda uma dimensão testemunhal, uma dimensão de exalar o perfume da graça, o perfume da santidade de Cristo. Depois Jesus vai dizer no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Olha que bonito. Isaías 60 vai dizer que a luz é Jesus, é o Messias. E agora o próprio Messias vai delegar a nós essa tarefa de iluminar o mundo. Como a Escritura se complementa? Vem a luz por excelência, que é Jesus, Isaías 60, e agora Jesus conta com cada um de nós como colaboradores seus para darmos testemunho da luz. O mundo precisa da luz de Cristo, e ele conta com cada um de nós, batizados, seus colaboradores. Nosso querido Papa Emérito Bento XVI disse assim: a força do cristão está em encontrar aquele que é a verdade, Jesus, e reproduzir esta verdade dentro de si e nos seus relacionamentos. Então, meus irmãos, é toda uma dimensão testemunhal importante que nós somos chamados a dar. Às vezes por palavras, outras vezes por postura. Uma norte-americana, pioneira da renovação carismática católica aí nos Estados Unidos, no início da renovação, ela estava dirigindo apressadamente para ir para um grupo de oração. E aí uma pessoa parou o carro no farol, no sinal, no semáforo, né? Depende da região do Brasil, fala-se farol, semáforo ou sinal, né? E o sinal abriu e o carro da frente não avançou. Ela botou a mão na buzina, botou a cabeça para fora da janela e gritou: roda presa, vamos embora, estou com pressa. E o guarda de trânsito que estava na calçada apitou e mandou ela encostar o carro. Ela saiu do carro muito nervosa. Seu guarda, por que o senhor me parou? Por acaso buzinar é crime? Eu estou com pressa. Meu carro está em dia. Por favor, documentos do carro, sua habilitação. E ela entregou todos os documentos, cheia de razão. Aqui tudo, estou com documentos em dia. E o guarda falou assim: não, é que eu achei que o carro da senhora fosse roubado. E ela: como roubado? Não, é porque aí na traseira do carro a senhora tem um adesivo
que diz assim: Jesus is Lord, Jesus é o Senhor. E a senhora está tendo uma postura de quem não tem Jesus como Senhor. Esse é um testemunho verídico que aconteceu ali ainda no finalzinho da década de 60, bem nos inícios da renovação carismática nos Estados Unidos. Irmão, quão profundo é esse testemunho para nós refletirmos? A dimensão testemunhal para sermos sal da terra e luz do mundo. Ela estava com pressa para chegar ao grupo de oração, e por isso ela faltou com caridade com a motorista que estava à frente dela. Oh, roda presa, vamos embora, eu estou com pressa. Não é? E o guarda, então, achou que aquele carro fosse roubado. Aqui no Brasil, um pregador estava pregando eloquentemente num palco e havia um congestionamento de trânsito bem em frente ao estádio onde ele estava, a quadra. E o cobrador do ônibus ficou olhando lá para dentro, assistindo a pregação, porque o trânsito estava parado. Horas depois, esse pregador pegou o ônibus para ir para sua casa. Pagou a passagem e o cobrador deu um troco a maior para ele. Ele sentou no banco, começou a contar o troco, percebeu que tinha dado a mais. Voltou lá no cobrador e disse assim: assim você vai perder seu emprego, você está me dando dinheiro a mais, né? Você não deveria me dar isso tudo. Não, não, sabe o que é? É que estava havendo um congestionamento mais cedo e eu parei para assistir a sua pregação e ela mexeu muito comigo. Mas eu sou um sujeito muito desconfiado e eu queria saber se realmente aquilo que o senhor estava falando era verdade. Por isso eu testei o senhor. E agora eu vejo que o que o senhor estava pregando lá naquele palco é verdadeiro. O senhor procura viver a coerência daquilo que o senhor estava pregando. Muito obrigado por esse testemunho que o senhor me deu. Né? E ele devolveu o dinheiro e sentou no banco. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? São nos pequenos testemunhos de coerência que nós vamos fermentando a massa, vamos temperando a sociedade onde nós vivemos, não é? Quando as coisas estão estranhas na nossa família, a gente recua, se cala, porque se formos adiante vai começar a gritaria, não é? O xingamento e daí por diante. Mas são pequenas coisas, pequenos passos, pequenas posturas que nós vamos adotando e isso vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Vamos nos tornando sal da terra e luz do mundo. E aí nós podemos nos perguntar, como é que é possível viver esta vida nova que o Senhor nos propõe? Eu diria, só cheios do Espírito Santo. Por nossa própria força, é impossível ser santo. É impossível ser santo. Por isso, no centro da identidade da renovação carismática, está aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Essa experiência profunda, verdadeira, impactante, que muda a nossa vida, muda o nosso coração, que vai nos transformando de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é? E nós somos chamados a viver essa experiência até as últimas consequências. Não é? Para que Deus te batizou no Espírito Santo, meu irmão? Para que você viva uma vida segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Queira ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pentecostes precisa ser um divisor de águas na tua vida. Essa experiência deve gerar em você uma metanoia, uma conversão radical e integral. Aqui está essa sobrenaturalidade de Pentecostes, essa dimensão extraordinária de Pentecostes. Transformar a mim e a você radicalmente. Já concluindo, eu sei que vocês estão iniciando um trabalho no grupo de oração Jesus é o Senhor, a partir do Ministério para as Famílias, um ministério já que caminha há bastante tempo na RCC Brasil. Qual é a missão desse ministério na renovação carismática católica? Não poderia ser outra. Apresentar a graça de Pentecostes para a vida familiar.
Essa é a missão do Ministério para as Famílias. Fazer com que cada família seja um cenáculo de Pentecostes. Famílias capengas, famílias ali meio tortas, não interessa, não importa. Que cada família se torne um cenáculo de Pentecostes, reunido em torno de Maria, aguardando a vinda do Espírito Santo. Apresentar a graça de Pentecostes para a vida familiar é a missão desse ministério. Não caiam na tentação de transformar o ministério para as famílias numa espécie de encontro de casais com Cristo. Não. O ministério para as famílias não é só um encontro de casais com Cristo para refazer ou rearrumar casamentos. A missão do ministério para as famílias é apresentar a graça de Pentecostes para os relacionamentos familiares. Se até então não se manifestava amor em família, a partir de Pentecostes eu tenho condição de amar verdadeiramente, de dialogar com os meus filhos, com a minha sogra, não é? Refazer o meu relacionamento, sim, com a minha esposa, com o meu marido, se até então a gente já não se considerava mais, já não se respeitava mais dentro de casa, então eu passo a respeitá-las, né, as pessoas como filhos e filhas de Deus. Se eu era fechado em mim mesmo, já não dialogava mais, eu passo a dialogar novamente com a minha família, escutar, não é? Há poucos dias, na solenidade da Sagrada Família, na liturgia, nós lemos na primeira leitura, esposas, afeiçoai-vos a vossos maridos como convém. Sede delicadas, sede compreensivas para com eles. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Filhos, obedecei vossos pais. Pais, não intimideis os vossos filhos para que não desanimem. Só pela graça do Espírito Santo é possível viver essa harmonia dentro de casa. Amando a esposa como Cristo ama a igreja, as mulheres compreendendo os maridos como Deus é misericordioso, os filhos obedecendo aos pais, porque eles são sinais visíveis da lei de Deus dentro de casa, e os pais não exasperando, não intimidando os seus filhos para que eles não desanimem, não é? Então, meus irmãos, que vocês, como ministério para as famílias no grupo de oração, possam apresentar essa graça abrangente de Pentecostes para a vida, para os relacionamentos familiares. De outro lado, eu também sei que os jovens estão iniciando um trabalho pró-life, pró-vida, no grupo de oração. De fato, a igreja e o Espírito Santo espera muito dos jovens pelo seu próprio vigor, não é? O jovem tem um entusiasmo que o homem de meia idade e a pessoa de terceira idade já não tem, né? Eles estão plenos de Deus e cheios de vida, de vitalidade física. E aí o Papa Francisco, em 2014, disse assim aos jovens: seria triste se um jovem guardasse a sua juventude num cofre. Assim, essa juventude se tornaria velha, no pior sentido da palavra. Torna-se um trapo, não serve para nada. A juventude deve ser arriscada, bem arriscada, arriscada com fé e esperança. Deve ser apostada em coisas grandiosas. A tua juventude deve ser doada para que outros conheçam o Senhor. Não poupeis a vossa juventude para vós, ide em frente sem medo. Então, encorajemos a juventude carismática, a juventude do grupo de oração Jesus é o Senhor, a arriscar a sua juventude, a dar o melhor da sua juventude para que os homens vivam, para que as crianças vivam, para que todos tenham vida e vida em abundância. Lutemos pelo Evangelho de Jesus Cristo,
lutemos pela nossa religião, lutemos para que Jesus seja conhecido e amado por muitas e muitas pessoas ao nosso redor. Então, quero deixar essa palavra de encorajamento do Papa. Essa palavra foi falada aos jovens no dia 1º de junho de 2014. O Papa estava reunido com a Renovação Carismática Mundial no Estádio Olímpico de Roma e ele se dirigiu aos jovens: arrisquem, doem a vossa vida pela juventude. Então, meus irmãos, que a luz de Cristo possa nos iluminar, nós possamos assumir o senhorio de Jesus para sermos sal da terra e luz do mundo, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Convido você por um minutinho a fechar os seus olhos junto comigo e vamos orar pedindo ao Senhor que venha nos encher do Espírito Santo nessa noite. Como nós falamos, sem o Espírito Santo, nossos esforços são em vão. Só o Espírito Santo pode nos santificar e fazer de nós sal da terra e luz do mundo. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração na Tua presença e humildemente queremos Te pedir uma vez mais: batiza-nos no Teu Espírito. Vem inundar o nosso coração do Teu Santo Espírito, Senhor. Vem encher o nosso coração da Tua luz, porque sem Ti nós estamos em trevas. Vem fazer obra nova em nossos corações, Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, que nós possamos renascer da água e do Espírito, Senhor, para entrar um dia no Teu reino e para construir já aqui nesse mundo o Teu reino sobre essa terra. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem dos 4 cantos do céu sobre os ossos secos, para que nós possamos reviver na Tua presença. Jesus, em Teu nome eu peço, batiza, mergulha esses meus irmãos e irmãs no Teu Espírito Santo, que eles possam experimentar de novo a graça de Pentecostes, possam ser impactados pela força do alto, para que sejamos todos Suas testemunhas até os confins do mundo. Amém. Amém. Cantemos, meus irmãos, cantemos. Vem, Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem,